O Tite deve saber a hora certa, Bruno, mas eu, por exemplo, antes desse jogo do Peru, uma alteração que eu pedia mais do que duas. Eu pedi uma terceira alteração. Eu não sei como é que ele está treinando, talvez não seja por isso que ele não esteja recebendo ainda oportunidade, mas eu queria ver o Lucas Paquetá nesse contexto ali. Ele falou que está em um momento certo. Então. Ele disse na entrevista que está esperando. Eu acho que não vai. Eu não sei se o momento certo, se é algum problema físico. Não, o momento certo quando terminar a Copa América. Quando depois dessa Copa América. As eliminatórias. Pelo menos é o que ele diz. Mas eu acho que tem alguma coisa ali também, porque mesmo no jogo, alguma coisa talvez física ou talvez no treino ele não tá bem, porque no jogo com o Peru, ele poderia ter colocado o Paquetá quando estava resolvido. E ele pôs o William. Ele trouxe o Firmino pro meio para botar o William. Ele podia simplesmente pôr o Paquetá. Alguma coisa tem ali. O Tite faz as coisas iguaizinhas. Não adianta a gente exigir grandes mudanças do Tite. Olha, um técnico de seleção não pode falar o que ele falou. Ele falou, olha, eu não consigo... Como é que é? Eu não sou capaz de grandes alternâncias daquilo que eu não treinei. Uai, um técnico bom é aquele que tá enxergando o jogo. Pode ser, não teve tempo de treinar variações. Precisa ter essas variações. O cara tá enxergando o jogo e tem capacidade para mudar. Esse é um técnico de seleção brasileira não pode falar isso. Sabe? E ele falou, eu não sou esse cara. Ele não pode treinar o time só num jeito, ele precisa preparar essas variações. Ele quis falar que realmente ficou ruim aquela declaração, mas acho que o que ele quis falar mais é que ele é um cara que ele arruma o time com pequenos ajustes. Ele não é um cara, por exemplo, que no meio do jogo ele vai tirar uma linha de 4 na defesa e vai passar a jogar com 3. Isso ele não vai fazer, ele não vai quebrar a estrutura do time dele. Ele faz pequenos ajustes. Eu lembro um jogo com a Argentina no Mineirão, foi 3-0 pro Brasil, que no início do jogo o Messi tava deitando ali. O Messi estava na ponta direita, vinha para dentro e estava batendo de frente com o Fernandinho, que o Casimiro estava fora. E o Fernandinho fez uma falta no Messi, tomou um amarelo, depois fez outra falta, o juiz não quis dar o segundo. E tava o Renato mais para esquerda e o Paulinho para direita. Ele inverteu os dois. Ele pôs o Paulinho na esquerda para bloquear o Messi. E aí melhorou. O Tite, ele é mais assim, de pegar pequenos ajustes, trocar a posição de um do outro para ajustar, do que mexer na estrutura. Mudanças radicais. Por isso que agora eu acho que ele não vai colocar o Paquetá, né? Aí o estilo, Jorge Sampaoli que tá aqui, ele no meio do jogo ele mexe de um jeito ou de outro. Às vezes acontece uma catástrofe, porque ele mexe na estrutura e ele arrisca, e muitas vezes dá certo. Gozado que eu percebi que ele tá dando uma escanteada no David Neres e também no Richarlison. O Richarlison foi burro, porque ele saiu bravo no intervalo. Ele reclamou quando ele saiu. O jogo contra a Venezuela. Isso, foi contra a Venezuela. Ele saiu bravo, falou: não entendi por causa da minha saída. Então, mas ele tava. E ele não botou. Ele não tem razão de reclamar, mas ele, por exemplo, ele tinha desempenho para ficar. Desempenho individual. Ele tinha desempenho para ficar. É que às vezes a mudança precisa ser mais abrangente, não é só individual, né? Acho que ele imaginava, pô, eu tô jogando mais que o Firmino. Mas o pessoal tava esperando isso, o Richarlison aberto na direita, Gabriel Jesus no lugar do Firmino e o Everton na esquerda. E o Everton Cebolinha pela esquerda. Eu também esperava isso. Era isso que se esperava, eu né? Também. Mas o Firmino deu uma evoluída, hein? Jogou bem. Então, sobre o Paquetá, uma coisa me preocupou na declaração. Quando foi perguntado na última coletiva, o Tite o comparou, ou colocou como se ele estivesse disputando com Richarlison, Gabriel, Firmino, Everton. Eu imagino o Lucas Paquetá, na verdade, ali no Felipe Coutinho. Sim. Ou com o Felipe Coutinho abrindo para a direita ou para a esquerda e o Paquetá mais no meio, e não tirando o lugar ou do Arthur ou do primeiro volante, ali no caso o Casemiro, se não for o Casemiro, o Fernandinho na cabeça do Tite, sei lá, eu arriscaria um Alan ali pra fazer a dupla, tipo, um jogador mais parecido com o Maicon e o Arthur também de titular, né, Zé? Tá querendo muito, hein, Zé? Você sabe que eu mudo, que eu não tenho medo de fazer alteração. Vai bem.